Olá, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma live do PROTEC, que é o Programa Terceira Idade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Nós somos um grupo que trata de idosos, tanto com alterações cognitivas e de demência, como alterações psiquiátricas, depressão e ansiedade. Vocês vão ver várias lives do nosso grupo daqui para frente voltadas a vocês. Hoje o tema é alterações comportamentais nas demências e a gente vai tentar passar sobre esse tema. Que eu sou o Dr. Tibor Rido Perroco, eu sou médico psiquiatra e psicogeriatra colaborador do PROTEC, junto com o Dr. Fábio Porto, que é neurologista e também colaborador do PROTEC, que logo vai se juntar a nós. E vamos tentar passar um pouco sobre esse tema respondendo às perguntas de vocês. Para começar o tema, a gente só tem que igualar todo mundo, para todo mundo entender o que é demência especificamente. Demência não é uma doença, ela não causa alguma coisa diretamente. A gente chama a demência de uma síndrome clínica, que é uma síndrome que acontece por declínio da capacidade intelectual, que leva o suficientemente grave para interferir nas atividades sociais ou profissionais do indivíduo. Isto é, alteração de memória, alteração de atenção, alteração de alguma coisa que é tão importante para que interfira em coisas que a pessoa fazia antes adequadamente. Então, coisas que ela já fazia, ela não consegue mais fazer depois de um tempo por causa desse quadro que é chamado de um quadro demencial. E como eu disse, ela não é uma doença única, então ela pode vir de várias causas. A gente sabe que tem causas reversíveis e tem causas irreversíveis, e por isso que tem que ser bem pesquisadas. Das causas reversíveis, a gente pode ter desde déficit de vitaminas, alterações clínicas, uso de drogas ou outras substâncias, uso de algumas medicações. E as causas irreversíveis, que a gente chama, que são progressivas e que vão piorando, ela é encabeçada pela demência na doença de Alzheimer, mas tem dezenas de outras causas, como as degenerações lobares frontotemporais, a demência por corpus de Levy, a demência na doença de Parkinson e várias outras alterações. É claro que na fase senil, indivíduos acima de 60, 65 anos, a demência na doença de Alzheimer ela é muito mais comum do que as demais. Então vocês vão ver que é o que a gente vai falar a maior parte do tempo. É o que as pessoas mais perguntam e elas às vezes confundem isso. As pessoas falam demência como sendo demência na doença de Alzheimer. E não necessariamente uma demência precisa ser demência na doença de Alzheimer. Ela pode ser demência por outra causa, mas é o que a gente vai falar bastante também aqui para frente. Para ter um exemplo, até em alterações comportamentais, as degenerações lobares frontotemporais, que é encabeçada pela demência frontotemporal variante comportamental, é uma demência que tem bem mais alterações de comportamento, principalmente levando em conta as duas no início, a demência na doença de Alzheimer e a DFT. A DFT tem mais alterações de comportamentos e comportamentos mais graves do que a demência na doença de Alzheimer. Então, para vocês terem uma ideia dessas alterações. E aí, o que são alterações de comportamento? Depois o Dr. Fábio vai citar um pouquinho mais para frente isso também, mas podem ser alterações de agitação, alteração de sono, alteração de ciclo sono-vigília, piora no final do dia, e elas não são iguais para todos os pacientes, elas não são iguais em qualquer fase da doença e elas não são iguais para todos os tipos de doença. Então daí a gente já apreende que o tratamento, seja medicamentoso ou seja não medicamentoso, tem que ser voltado ao sintoma daquele paciente, daquele indivíduo. Não existe um tratamento igual para todo mundo. A gente tem que adequar esse tratamento para esses indivíduos. Então acho que nesse momento o Dr. Fábio já está conseguindo entrar. Vamos incluí-lo aqui na nossa conversa, começar essa discussão e vocês vão mandando bastante perguntas, porque esse é o interesse de uma live, é ter perguntas e a gente poder discutir, e a gente pode ir trocando ideia durante essa próxima hora aqui nessa live. Então vamos lá, Dr. Fábio, acho que ele está aqui, vamos ver, começando já. Obrigado. Eu estava comentando para eles que a gente vai falar de alteração de comportamento nas demências.
que a demência são uma síndrome clínica, não sei se você concorda com isso, né? E que pode ter várias causas, mas que evidentemente a gente vai focar mais na demência, na doença de Alzheimer, né? E você queria começar já citando algo como quais são as principais alterações de comportamento nas demências ou alguma coisa Uhum. assim? Então, vamos lá. Assim, eu sempre gosto de falar que quando a gente pensa em demência, a gente pensa sempre em cognição, né? Mas eu sempre falo daquela tríade, né? Que são alterações cognitivas, alterações comportamentais, que o somatório disso causa uma disfunção funcional. Então, assim, está na essência da demência, né? Ou das demências em geral, alterar o comportamento, né? Então, é muito importante a gente pensar em comportamento quando a gente pensa em como lidar com as demências. E aí, a gama, né, a quantidade de alterações de comportamento é infinita, né? Quer dizer, é muita coisa. Mas eu sempre gosto de tentar dividir em 4 grandes grupos, né? Então, a gente sempre tenta pensar, olha, depressão, ansiedade, um grande grupo. Apatia, tá? E aí faz sempre a lembrança. Apatia e depressão são diferentes, né? Apatia não é depressão. Agitação, agressividade e psicose. Então, quando você pega esses 4 grandes grupos, a maioria dos comportamentos eles se encaixam num desses grupos. E fica mais fácil a gente pensar tanto em medidas não farmacológicas quanto farmacológicas, né? Então, eu sempre tento fazer essa divisão, né? Como que você faz isso, Tibor? Como que você pensa na prática clínica? Para dividir certo dos tratamentos, né? Você está falando já, é isso? E, assim, como que você vê isso? Hum. Eu acho que essa divisão é importante, por causa que eu estava até citando antes para eles, que não existe um tratamento específico para as alterações de comportamento. E se você não souber quais sintomas você quer tratar, que é mais ou menos isso que você está citando de uma maneira dividida de outra forma, você não vai conseguir saber qual medicação usar ou até qual estratégia não medicamentosa você poderia fazer. Você vai estar tentando colocar uma coisa padronizada, o que não vai dar tão certo assim nesse funcionamento. Eu sempre lembro nisso, não é exatamente alteração comportamental na demência, mas eu lembro sempre, por exemplo, eu já vi vários pacientes com demência na doença de Alzheimer que anteriormente, durante a vida, eram pacientes com transtorno afetivo bipolar. Uhum. E às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de tratar esses pacientes, porque se você pegar alterações de comportamento na demência, sei lá, está indicado o uso de alguns antidepressivos. Mas se Uhum. você usar num paciente que previamente tinha essa alteração, você só vai piorar. É mais ou menos esse o estratégia. Não sei se você concorda também com isso. Concordo, eu acho que surgindo aqui algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta tem a ver com a gravidade? Então, assim, sim, né? O número e a intensidade das alterações comportamentais, elas pioram com a progressão e o interessante é que elas são preditores de progressão. Quer dizer, quem tem mais alteração comportamental piora mais rápido, né? Então, E não, muito provavelmente afetando, demonstrando que a doença está se espalhando no cérebro. Então, que a doença afeta mais regiões cerebrais. e como a gente já falou no início, não só com a gravidade, mas o subtipo de demência que se está falando, né? Hum. Porque uma degeneração lobar frontotemporal tem alterações muito mais precoces de comportamento Uhum. do que uma demência na doença de Alzheimer, né? Então isso Talvez a muda. demência frontotemporal seja a demência prototípica da alteração comportamental, né? Da mudança de personalidade, da apatia, da desinibição, da impulsividade. Então, Uhum. eu sempre gosto de dizer isso, né? Quando a gente está tentando tratar, a gente às vezes fala assim, agitação, o paciente está agitado. Mas, assim, o que é agitado, né? Então, existe sempre... eu gosto muito, eu tinha conversado com o Tibor, de um método para descrever
né, as alterações comportamentais que tem um acrônimo, né? Então, DICA, D-I-C-A, né? Que esse primeiro D é de descrever, né? Então, descreva a alteração. O que que acontece? Quando acontece? Em que momento do dia acontece? Então, assim, quando você começa a descrever, você começa a próxima a letra, que é o I, que é investigar o que que gera isso, né? Se tem algum fator desencadeante. Então, será que não está tendo algum desconforto? Será que alguma maneira que as pessoas estão lidando não está exacerbando a alteração? Então, eu acho que assim, é fundamental você descrever bem a alteração e caracterizar detalhes. Quando acontece, né, em que situação acontece, quanto tempo dura, se responde ou não a medidas não farmacológicas. Então, eu sempre gosto de tentar fazer isso, né? Então, esse método DICA, você descreve, investiga. E você cria uma estratégia, né? E o A de avalia. Né? Então, vou fazer uma pergunta aqui um pouco difícil para o Tibor, né? Quando o paciente não quer tomar banho, né? Olha, o paciente está calmo, o dia inteiro bem, mas na hora do banho ele fica uma fera. Né? Como que você vê isso, Tibor? Eu acho que esse método que você falou é super importante para isso, principalmente também. Vamos ver se você concorda com isso, porque às vezes, por exemplo, você tem uma paciente ou um paciente que é um homem que a vida toda foi muito recatado e tudo mais, e quem vai dar o banho nele é uma mulher que ele acha que é estranha e alguma coisa do tipo, ou vice-versa. Então, às vezes, você tem que trabalhar desde aí para saber se não é uma alteração pelo funcionamento. Não sei se você concorda com isso, que começa nesse método aí. Uhum. Quer dizer, tentar achar o motivo do desconforto, né? Então, uma coisa que eu vejo muito, assim, às vezes o paciente tem desequilíbrio, né? Tá desequilibrado e tal. E vai tomar banho, nossa, morre de medo, assim, porque é escorregadio, né? Não tem... E aí, assim, teve um paciente que a gente tentou, assim, a gente fez o método DICA, né? Ó, descreveu, ele só fica irritado, agitado quando vai tomar banho. A gente começou a investigar. Será que é frio? Será que é vergonha? A gente fez várias hipóteses. Uma das hipóteses era medo de cair. Aí o que a gente fez? A gente criou uma estratégia. Olha, vamos comprar uma cadeira de banho. E ele toma banho sentado. E aí a gente avaliou. Nossa, melhorou muito a alteração comportamental. E aí, eu acho que o ponto é esse, assim, né? Às vezes a pessoa tem alteração comportamental só num ponto do dia. Aí vem a próxima pergunta. Tem remédio específico? Tem remédio. Mas o remédio faz a ação 24 horas e o efeito colateral também é 24 horas. Então, se você conseguir achar uma maneira não farmacológica, às vezes é muito mais seguro, né? Na sua experiência, Tibor, Isso é bem melhor, você... porque a gente tem que equilibrar essas duas coisas, né? E o interessante nesses tratamentos, de maneira geral, em psicogeriatria, em neurologia cognitiva, é que isso é uma outra pergunta que todo mundo faz, engloba muitos profissionais. Além dos médicos em si, temos os profissionais não médicos que têm estratégias bem definidas também para isso, as terapeutas, as físios, as psicólogas, todos esses profissionais são englobados nesse tratamento. E em relação aos médicos, o que eu acho interessante, até que a gente está os dois aqui debatendo, que é uma pergunta que sempre fazem, é quem que trata dessas demências, né? Quem que cuida disso? Então vocês veem que tem um psiquiatra que se especializou nisso, tem um neurologista que se especializou nisso, pode ser um geriatra, pode ser um clínico. Então é um tratamento que tem muito do grupo juntos, né? E tem que ter tudo isso. E mesmo os remédios, você estava citando em relação a ele ter feito o dia todo, uma outra estratégia que a gente usa quando é nesse horário do final do dia, às vezes é antecipar os remédios do final da noite para esse horário para ajudar. A gente sempre tem que tomar cuidado com essas alterações de quedas. Mas não sei se você já chegou a fazer isso também, de antecipar as medicações para pegar esse horário que o paciente está pior. Então, assim, existe nas demências um período específico do dia, normalmente no final da tarde, né?
em que a pessoa tem um chamado fenômeno do entardecer, que é uma piora comportamental que muito provavelmente tem a ver com o ciclo circadiano do cérebro, quer dizer, o ciclo de sono e vigília. Então é muito comum, nesse horário, os pacientes começarem a ficar agitados, mais confusos, quererem ir para casa, ficarem com aumento da atividade motora. Então, às vezes, você fazer uma dose pequena de um remédio um pouquinho mais sedativo nesse período, você pode ter um ganho, né? Que é uma pergunta que a gente teve de novo, né? Se há medicações específicas para as alterações de comportamento. É o que a gente estava citando antes. Não existe uma medicação específica para todas as alterações de comportamento. Isso. Depende qual é a alteração de comportamento, às vezes por que ela está acontecendo, em que doença ela está acontecendo. Por exemplo, as medicações específicas para a demência na doença de Alzheimer, a gente tem duas classes medicamentosas para isso. Elas são medicações para controlar a progressão clínica da doença, elas não são específicas para as alterações de comportamento, mas quando usadas adequadamente em doses suficientes, elas minimizam, elas diminuem a gente ter que usar outras medicações que podem até ajudar no comportamento, mas podem acarretar em outros riscos, como esses riscos de queda. Então, vocês têm que saber que a gente tem que usar as medicações também para isso, né? Então, eu vejo assim, Tibor, as medicações, quando você lê a evidência científica, todas têm evidência muito baixa. Então, existe um alerta do FDA americano para o aumento do risco de mortalidade, principalmente por doença cerebrovascular, então AVC, aumento do risco de queda e de infecção. Então, assim, a gente tem que usar com muita moderação, de maneira ponderada. E, frequentemente, talvez a cada 3 meses, rever se o remédio ainda é necessário. Porque aí vem a outra pergunta. A prevalência desses sintomas comportamentais, ela varia de acordo com a fase? Sim. Então, conforme a doença progride, a alteração que mais cresce é a apatia. Então, é muito comum as pessoas que tinham agitação numa fase moderada evoluírem para apatia, numa fase avançada. E aí, você usar um remédio para agitação na fase de apatia, você vai piorar. Então, é fundamental você reavaliar e você pensar em qual fase o paciente está. Né? Então, é interessante esse acompanhamento contínuo. Essas medicações para as alterações de comportamento. Por exemplo, a Leti agora perguntou, vocês veem a ação benéfica da memantina para alterações comportamentais? A memantina era uma das classes medicamentosas que eu estava citando, que ela é usada na fase moderada a grave das demências, não na fase leve. É a medicação que a gente coloca na demência, na doença de Alzheimer, para controle da evolução da demência, para diminuir a evolução e da piora clínica. Mas ela ajuda bastante em alterações comportamentais, sem fazer isso que o Dr. Fábio está falando. Você não precisa reavaliar se você vai tirar ou não, porque ela é uma medicação que tem que ficar para a demência. Então, e ela diminuiria o uso dessas outras medicações que você avalia se tira ou não. Essa é uma medicação diferente. Então, essa memantina foi essa pergunta que falaram. E aí, eu não sei se você vê isso, assim, a minha experiência é que, assim, quando você trata, né, precocemente as demências, né, muitas vezes você evita ou você posterga o início das alterações comportamentais. Né? Então, isso fica claro, né? Quando o paciente é tratado desde o início, a prevalência dessas alterações cai. Né? Quando o paciente está com um sintoma comportamental muito intenso, assim, uma psicose grave, né, ou agitação grave, muitas vezes a gente trata sempre com um tratamento clássico, né? Mas muitas vezes a gente precisa ter um remédio mais específico. Já que você gosta de perguntas difíceis e estão falando de anticonvulsivante, tem uma pergunta dificílima para você aqui. Se você usa topiramato nessas agitações, apesar de controvérsia. Eu não uso. É um anticonvulsivante. Eu não uso. Por que eu não uso topiramato? Porque o principal efeito colateral dele é a alteração cognitiva. Então, assim,
É um dos remédios que eu tento evitar sempre em pacientes com demência. Já usei algumas vezes, assim, em demência frontotemporal com perversão do hábito alimentar. A pessoa comia doce e estava engordando. A gente teve que usar o topiramato pelo efeito de anorexia, né? Mas é um remédio que eu não é o meu remédio preferido. A gente brinca que o paciente emagrece porque esquece de comer, né? Esquece de comer, né? Então, né? E aí, ó, vem a pergunta, talvez. E ele parou de novo. A outra pergunta que tinha aqui, acho que era ele ia fazer, não sei se ele está ouvindo, é como orientar o cuidador para melhorar a agitação sem medicação. É isso Né? que a gente está citando. Você voltou? Você estava ouvindo? Era essa a pergunta que você ia fazer? E é isso. Então, era essa pergunta, né? E aí, o que eu tenho que fazer? O método DICE, né? O método DICA. Então, o que eu sempre penso? A agitação, na grande maioria das vezes, ela é reacional. Algum desconforto, desde coisas muito básicas, frio, fome, dor, né? Algum cansaço, até coisas mais complexas, ciúme, solidão, tédio, excesso de estímulo. Alguma coisa está acontecendo que o paciente não consegue externar, não consegue dizer de maneira racional. E a reação é a agitação. Então, assim, o que fazer? Tentar descobrir o que está acontecendo. Né? Algumas medidas gerais. Tentar acalmar, então nunca bater de frente. Quer dizer, tentar, assim, se policiar, não elevar sua voz, né? Não contrariar. E usar, muitas vezes, a falta da memória para tratar a agitação. Fazendo como? Mudando o foco. A paciente está muito agitada. Não, então vamos dar uma volta aqui, ó. Vou dar uma voltinha de carro, dar uma volta de carro no quarteirão. Quando o paciente volta, ele não lembra mais o que causou a agitação. Isso que o doutor está falando, eu chamo de sair pela tangente. É Em a frente, saída pela esquerda, né? concorda nem concorda. Esse desenho era antigo, sair para a esquerda é porque está ficando velho, né? Bem antigo que tinha isso. Saída pela esquerda, né? Você tem que mudar o foco e como ele provavelmente tem uma alteração de memória, isso passa e ele muda e consegue não. Porque se você concorda, às vezes você está estimulando e reforçando aquilo, e se você discorda, então ele só fica batendo de frente, vai ser pior ainda, né? É mais ou menos Porque nesse funcionamento. às vezes as pessoas falam assim, não, mas olha, ele acha que a mãe tá viva. Se eu não Uhum. falar, eu vou estar estimulando ele a achar que que a mãe morreu, que a mãe, né, não tá viva. E aí você fala e a pessoa fica triste. Ah, minha mãe morreu, ai meu, entendeu? Então, e aí assim, a gente tem que ponderar. Quer dizer, às vezes a gente entrar um pouco, né, na alteração comportamental para que a pessoa não sofra, vale a pena. Quer dizer, o foco de a gente fazer tudo isso é reduzir o sofrimento do doente. E às vezes, assim, falar coisas que não falar sempre é verdade é uma possibilidade, né? Outra coisa interessante nesse sentido, que ajuda as pessoas a aprenderem, e eu aqui vou puxar a sardinha para o meu lado, que é um grupo que eu tenho muita ligação, é vocês saberem que na demência, na doença de Alzheimer especificamente, existe no Brasil uma coisa chamada Associação Brasileira de Alzheimer, que é a ABRAS. E a ABRAS, ela trabalha basicamente com uma coisa chamada psicoeducação, quer dizer, para familiares e cuidadores irem em reuniões gratuitas para aprenderem a lidar com essas situações uns com os outros e aprenderem a interpretar isso que o Dr. Fábio falou, porque se você não tiver instruído de como interpretar essas alterações, que é esse início desse método DICE que ele falou, você não consegue mudar nada. Então a psicoeducação é fundamental e é totalmente de graça, né? E é uma coisa, não sei se você encaminha também, se você costuma mandar os Sim. familiares. Então, Eu acho que a Brasa é um ótimo local de referência, de buscar conhecimento no site. Né? Então, tem as reuniões da Abras. E eu acho que o ponto é esse, né? Você conhecer a doença é fundamental para você entender. Porque o ponto é esse. Eu sempre faço uma brincadeira. Falo assim, olha, o paciente não vai mudar. A doença impede que ele mude. Então, quem tem que mudar é você. Porque assim, as pessoas passam a vida inteira
tratando um parente, né? Então, às vezes, um cônjuge ou o pai de um jeito, o pai e a mãe. Mas aí, com a demência, as pessoas, a família tem que mudar também. E mudar é difícil, né? Quer dizer, a gente tem que sempre assim, olha, será que eu posso agir como eu agia antes? Eu acho que começa por entender que o paciente está doente. Ele não Sim. faz coisas de propósito, porque ele quer agredir ou porque ele quer alguma coisa. Às vezes é muito, muito difícil, porque depende de toda a convivência que esses familiares tiveram durante a vida, como era a relação entre eles, como era essa estrutura familiar, né? Mas a partir do momento que você entende que aquilo não é para te agredir, não é proposital, talvez você consiga entender que você tenha que passar por cima porque você não tem essa doença. E ele está doente, né? Mas que realmente às vezes é muito difícil e que causa uma coisa que chama geralmente sobrecarga do cuidador. É Estresse, outra né? que costuma interpretar bastante e avaliar, né? Você costuma ver a sobrecarga, fazer algumas avaliações para isso também? Eu acho que é legal, assim. Por que é fundamental a gente sempre investigar como que está a saúde do cuidador? Porque a percepção das alterações de comportamento, elas são proporcionais ao estresse do cuidador. Quer dizer, cuidador estressado, nada está bem, nada dá certo. Né? Quando o cuidador ele entendeu que ele tem que se cuidar, que tem que ter um período de descanso, que tem que ter um revezamento, que a pessoa tem que ter uma vida saudável, um período de desestresse, até a percepção da doença melhora, né? Então a gente tem algumas escalas, por exemplo, que a gente vê o estresse do cuidador, né? E eu acho que assim, a gente esquece às vezes que é fundamental tratar o doente, mas também tratar a dinâmica familiar, né? E eu acho que aí, assim, muitas vezes a gente precisa de ajuda de um psicólogo que tem experiência nisso, né, de gerontólogos, né, profissionais de terapia ocupacional, que também às vezes ajudam. Então, é realmente uma luta, assim, uma dificuldade na vida real. Né? Tinha uma conterrânea sua aqui de Londrina, Lindsay, que falou que tem o Instituto Não Me Esqueça lá em Londrina, é isso? Não? Isso, não me esqueça. Não sei se você conhece, mas ela falou para eu lembrar você que não me esqueça. Conheço, conheço. Agora tem Então, uma, mandar um abraço para a Lindsay. é, Ó, tem tem uma uma pergunta pergunta aqui, ó. que Essa ninguém quer pergunta. ouvir e a Oi? gente esperava. Tem uma pergunta aqui que ninguém quer ouvir e a gente esperava não ter que responder. Não sei se era essa que você ia Era ler, essa. que é Era aquela essa. pergunta física, né? De qual medicamento melhora a apatia nas demências? Essa é a pergunta de Essa US$ 1 milhão, né? talvez se a gente ficar sem falar nada, a gente consiga Responde. responder, né? Então, você quer E a falar a sua experiência, perguntou Tiago? sobre psicoestimulantes também. Não, pode falar, depois eu falo. Eu acho que assim, olha, existem alguns estudos pequenos, mas que são positivos, principalmente com o metilfenidato, tá? Que é uma droga estimulante, um psicoestimulante. Né? O grande problema é a segurança. Quer dizer, você está fazendo uma sobrecarga cardíaca num paciente que frequentemente é cardiopata. E quando você trata a apatia, também você bastante frequentemente causa irritabilidade e agitação. Quer dizer, você está aqui, ó, apatia e irritação, eles são opostos. Quando você trata um, o outro aumenta. Né? Eu tenho tido alguma experiência, algum bom resultado off-label, tá? Não tem nenhum estudo que eu possa me apoiar nisso. E em casos de doença com um padrão frontal subcortical, tipo doença de Parkinson, doença vascular subcortical, com a vortioxetina. Né? Ela é um antidepressivo um pouco mais estimulante. Então, para casos de apatia, eu acho que é uma boa opção, apesar de ser off-label para isso. Tá? On-label, tem alguns estudos com metilfenidato, mas me preocupa bastante a segurança. Não sei o que você acha, Tibor. Eu acho que já teve estudo com um pouco de tudo. Desde bupropiona até outros antidepressivos, até esses outros. A resposta sempre é, na minha opinião, muito ruim. A gente tem respostas pequenas, mas respostas muito aquém do que a família esperaria ou do que a gente gostaria que tivesse.
E acredito muito, 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 muito nas terapêuticas não medicamentosas para apatia. As estimulações cognitivas, a pessoa ter exposição à luz solar no período da manhã, em ter horário melhor para dormir, em ter atividade física, em ter uma terapeuta ocupacional. Eu acho que isso às vezes funciona bastante. A gente, como psiquiatra, tem experiência com internação de pacientes psiquiátricos. É muito comum a gente ver, por exemplo, pacientes internados em instituições boas. O que acontece numa instituição boa? Ele tem atividade física, ele tem professor de educação física, ele tem psicólogo, ele tem que sair do quarto de manhã cedo, ele tem grupos terapêuticos. Quer dizer, ele está o tempo todo estimulado. Então ele fica na internação com doses muito menores do que o paciente usa no ambulatório. Porque, infelizmente, em ambulatórios de psiquiatria, essas terapêuticas, principalmente no SUS ou outros serviços, essas terapêuticas não medicamentosas não têm a importância que os remédios têm. A gente não tem acesso a elas, nem um sistema de saúde estabelecido para isso. Então, fazendo uma relação desse paciente com esse, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente consegue ter todas essas coisas, a gente usaria muito menos remédios. Eu lembro de um amigo seu que chama Bruce Miller, você já ouviu falar dele? Aham. Um cara que estuda bastante a demência frontotemporal nos Estados Unidos, ele tem um grupo muito grande, o Dr. Fábio pode falar dele depois de qualquer coisa. Eu assisti várias aulas dele em que ele falava de tratamento de alterações de comportamento nas demências, ou até apatia mesmo, por exemplo, e ele só citava um remédio, que eu me lembro que era o escitalopram, que é um antidepressivo. E eu ficava assistindo aquela aula várias vezes, eu falei, não é possível, nos meus pacientes não dá, os pacientes continuam agitados, não tem nada, não sei o quê. Uma vez eu criei coragem, cheguei e falei, viu, professor, não... ou os pacientes no Brasil são diferentes, ou alguma coisa está errada. Ele pegou um iPad, ele abriu uma foto que tinha umas 100 pessoas na frente de um instituto, que é o instituto dele lá. Ele falou, olha, os pacientes passam 4 a 5 vezes por semana fazendo outras terapias aqui no instituto, e daí a gente dá esse remédio. Quase que eu falei para ele, se der água, vai dar quase na mesa. E para apatia, isso para mim é mais importante ainda. Eu acho que focar muito nas terapias não medicamentosas. Porque eu acho que a própria definição de apatia é uma ausência de comportamentos, de cognição, de emoção com direção, com foco. Quer dizer, se você colocar alguém para estimular, para ser a embreagem do paciente, você te faz, né? Então, eu acho que para apatia, então, assim, nem se fala que estimulação, rotina é fundamental. Tipo, eu vou fazer uma pergunta aqui também, essa aqui. Vocês usam canabidiol para tratar alterações comportamentais nas demências? Eu quase mandei a pessoa que perguntou responder. Porque sabe você viu subindo aí? Foi uma tal de doutora Rita Cecília de Reis Ferreira. Já ouviu falar dela também? Eu não vi que foi. Foi essa pergunta aí. Eu vou chamar ela aqui para ela responder. Eu nunca usei e eu não uso. Eu não sei se você usa ou não. Eu não usei. O que eu acho, assim, olha, isso assim, é uma demanda muito grande e recente dos pacientes. Quero usar canabidiol. Né? Eu vi um vídeo da internet do paciente super agitado, né? E depois tomou canabidiol e estava assim, fazendo contas exponenciais, né? E isso, assim, eu nunca vi na minha prática clínica. O que eu acho é que o canabidiol tem uma ação ansiolítica. Você já usou, então? Já usei. Assim, a grande maioria das vezes, eu usei a pedido dos pacientes. Né? E, assim, o que eu acho que, assim, para casos muito refratários... Oi? Então você fala que eu nunca usei. Então, eu já usei, sim, clinicamente, tá? Deixar claro. Então, a minha experiência é que tem uma ação ansiolítica, mas eu sempre penso isso, olha, se for para ter uma ação ansiolítica, é muito mais seguro, barato, usar o estalopram. Entendeu? Então, assim, para os casos refratários, muito difíceis, quando a gente tentou fazer canabidiol, nenhum teve uma resposta fantástica. Então, assim, eu não acho que tem essa ação fantástica como a gente vê às vezes em anúncio. Mas tem uma ação ansiolítica, principalmente o CBD,
em que, em alguns casos, pode ter um benefício. Tá? Ainda eu acho que preciso mais estudos. Não é uma droga que eu uso também como primeira ou segunda escolha. Tá? As pessoas passou uma pergunta falando como manter a estimulação dos pacientes em tempo de quarentena, alguma coisa assim. A gente sabe que tem alguns grupos que têm feito, alguns grupos não, algumas instituições e algumas, a gente pode chamar de reabilitação neuropsicológica, têm feito online para continuar essas atividades. Então eles usam online, fazem acesso para esses pacientes. Eu tenho vários pacientes que continuam fazendo online, pacientes com demência, de Alzheimer, com demência frontotemporal mais leve. E isso, pelo menos, continua tendo funcionalidade nesse momento. Eu acho que mais do que a estimulação, a maior dificuldade é a falta de atividade física e a falta de se expor à luz solar e ter um ciclo sono-vigília adequado. Eu acho que é pior até do que é mais difícil manter do que a estimulação, né? O que eu tenho visto, assim, principalmente nos pacientes moderados a grave, está sendo muito difícil eles entenderem por que eles não podem sair, por que eles têm que usar máscara, né? Por que se fala de coronavírus. Então, assim, eu tenho tido muita... Isso causa sintomas de agitação, né? Então, assim, eu fiquei, assim, alguns meses com bastante paciente, meio que, assim, a família é perplexa. O que eu faço? Como que o cuidador não pode vir? Né? Nossa, ó, ela estava 2 anos com o cuidador, agora tive que mandar embora. Né? E é muito difícil. Quer dizer, mudança de rotina é difícil para quem tem um problema intenso na memória recente, né? Não sei se você tem visto isso, Tibor, assim, as pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo, meio que, né, como que você vai convencer uma pessoa a ficar em casa se ela não sabe por que ela tem que ficar em casa, né? Uhum. E até mesmo no consultório, às vezes, quando a gente voltou a fazer atendimento presencial, depois que a gente tem feito videoconferência presencial com alguns pacientes, eu vejo a família brigando muito com o paciente para ele ficar de máscara, assim. Foi a mesma coisa que falaram do meu filho, dos meus filhos, né? Que eles não podem voltar para a escola porque não conseguiriam ficar de máscara na escola. Mas é muito difícil para eles entenderem mesmo. E não só entender, como lembrar, né? Porque você conta, mas daqui a pouco ele já não lembra mais qual é a situação que estava acontecendo. Falar em lembrar, outra coisa que eu lembrei, que às vezes é muito importante e angustia muito a família, são as confabulações, né? Talvez a gente saiba um pouco menos. Que, bem, assim, bem superficialmente, a gente pode dizer que como o paciente não tem memória de alguns momentos, ele preenche aquelas lacunas com uma invenção. Aí a família está inventando e viajando nessas histórias. Isso angustia muito a família. Isso também explicar ajuda bastante. Como teve uma pessoa que fez uma pergunta agora, falando exatamente isso, que ele acha que a psicoeducação no início e a psicoeducação o tempo todo é muito importante para entender. Então, quando você fala para a família assim, não é que ele está inventando ou mentindo, é que é muito mais satisfatório para um ser humano colocar alguma coisa naquela lacuna do que assumir que não lembra ou que não tem nada naquela lacuna. Então, vocês têm que entender também o lado do paciente, né? Não sei se você costuma ver bastante confabulação e a família muito angustiada com isso também. Silvio, temos uma pergunta aqui. Você tem experiência com agonistas melatoninérgicos, rametiona? Essa tem vários, tem essa, tem o agomelatina também, né? Que é outra que funcionaria. Tem a própria melatonina em si, que é uma coisa também bastante discutível, que esse efeito da melatonina seria, para todo mundo entender, só no ciclo sono-vigília, ela não é uma substância que age no sono. Existem alguns trabalhos pequenos, com baixo impacto, mostrando que ela melhora algumas alterações de comportamento e que melhoraria até o sundown, que é aquele período de piora no final do dia. E claro que daí os agonistas como a agomelatina em doses maiores têm também um efeito antidepressivo, porque já são medicações antidepressivas. Então essas são medicações que eu costumo usar em alguns casos. Não sei se você usa também ou tem alguma experiência. Tenho usado, assim, com mais frequência a rametiona, né? Tem no Brasil há alguns meses, tem sido a minha droga de escolha como indutor do sono, né?
efeito mais fisiológico, de ser um agonista, né, do receptor melatoninérgico 1 e 2, e pelo perfil de segurança, né? Quer dizer, e aí, né? Uma pergunta que não quer calar, né? Você vai vir com isso de novo. Espera que eu vou achar uma para você também. Peraí, calma. Pacientes com pânico, ansiosos, refratários aos inibidores seletivos. Você usa um pouquinho de benzo, dose baixa? Pode usar benzo em demência? O que você acha? Pode. Às vezes eu acho que não tem uma outra solução. Às vezes a gente tem que usar em doses pequenas. Muito, muito, muito dentro do que o Fábio citou no início da live. Essa é aquela medicação que você tem que saber quando você vai colocar, como você vai levar e quando você vai tirar. E tomar muito cuidado com o risco de queda. Mas tem alguns momentos que, principalmente em fases agudas ou em alterações, ou mesmo quando você vai introduzir um inibidor seletivo, isso em qualquer paciente, não só no paciente com demência, se é um paciente que tem uma ansiedade muito grande, você não consegue, às vezes, introduzir um inibidor seletivo sem ter um benzo associado para segurar esse início do uso. Então, a gente usa. E, só para deixar claro, as alterações cognitivas dos benzodiazepínicos, elas acontecem, quer dizer, o paciente pode ter uma demência por uso de benzodiazepínico, mas não é o uso a curto prazo, nem o uso nessa faixa etária. É a pessoa passar a vida toda usando, com aumento progressivo de dose, sem substituição por nada. Por exemplo, é aquela senhorinha que começa com uma ansiedade aos 35, 40 anos e vai num posto de saúde, em vez de dar uma medicação melhor e específica para isso, começa a usar um benzodiazepínico sozinho e nunca mais para. E quando chega com 60, 70, 80, 90 anos, está usando quase que uma caixa da medicação por dia para tentar manter o mesmo efeito. Então, a piora cognitiva com benzodiazepínico é diferente desse uso. Mas já que você perguntou, você fala se você usa também, Então, né? eu tenho uma visão assim, eu acho que às vezes estudos populacionais causam um efeito indesejado. Então, assim, criou-se assim, uma fobia de benzodiazepínico. Meu Deus, você vai ter demência se você usar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter parcimônia. A gente sabe que isso pode causar efeitos colaterais, mas que frequentemente a gente precisa usar. E eu concordo, assim, alguns casos, o paciente está tão agitado que um benzo é um remédio SOS. Ação rápida, duração curta. Né? Então, assim, frequentemente, a gente tem que ter na mão, né, no armamentado, na manga, algumas medicações para usar se necessário. Eu até tenho uma pergunta aqui que eu ia engatar para você agora, né? Que eu tenho uma resposta que vai ser diferente, mas vamos ver a sua. E as drogas Z, tipo Zolpidem? Ele Oi, até desculpa, fugiu da cortou. pergunta. E as drogas Z, tipo Zolpidem? Até. Vamos ver o que você fala, porque eu vou falar também. Então, eu acho que assim, olha, a gente não pode ter a ilusão que as drogas Z são maravilhosas, sem efeito colateral. Nossa, não uso mais Rivotril, agora tomo Zolpidem. Né? Não. Então, assim, eu acho que tem efeitos colaterais, tem um risco que é mais comum em demência de ter sonambulismo com queda. Né? Tem também o efeito de ter tolerância, e você tem que ir aumentando a dose. Né? Tanto que, se você ler na bula, ele não é aprovado para uso contínuo. Né? A gente acha, não, então posso usar Zolpidem, né? Então, eu acho que, assim, do mesmo jeito que os benzodiazepínicos, as drogas Z, né, o Zolpidem, a Zolpiclona, entre outras, têm efeitos colaterais tão graves quanto, né? E, assim, eu acho que o que meus colegas psiquiatras veem muito é abuso de Zolpidem, né? Quer dizer, tem um Zolpidem que é de 5 miligramas, tem até um gostinho gostoso, né? As pessoas vira Eu, tema de abuso, né?
Eu talvez tenha mais. Eu acho que as duas são drogas, entre aspas, ruins, como a gente está citando. Não, nem os benzos, nem as drogas são medicações para uso crônico e nem para uso o tempo todo, e muito menos em altas doses. Mas eu talvez tenha mais restrição ao Zolpidem do que alguns outros benzos. O efeito dele é muito rápido. Eu já vi muito delírio com o uso de Zolpidem. Para quem não sabe, o delírio é uma alteração de ciclo de vigília. Então, o delírio pode acontecer com medicações. O delírio acontece mais comumente, por exemplo, em pacientes com demência, quando tem uma infecção urinária. Então, aquele paciente que vem mais ou menos estável e numa infecção piora muito, começa a ficar muito mais agitado, piora tudo. Isso pode acontecer com delírio. Pode ter muitas essas alterações de sono que o Fábio citou. Então, do paciente ter automatismos a noite toda e no dia seguinte já achar que estava dormindo e não estava. E o risco de queda com essas medicações, por terem um efeito mais rápido, principalmente elas sublinguais, é muito grande, né? Então, é bastante complicado mesmo nesse funcionamento. Mas são duas classes medicamentosas que a gente não usa de frequência. Eu vou falar por mim, porque eu sei. Exceção, né? Que é assim, não é uma maravilha. A gente tem muitas outras coisas para usar, né? E essa história que ele falou também de que as pessoas não têm dependência nem tolerância às drogas isso não existe, pelo menos na minha opinião. Isso é um marketing de venda, e se pegar para amigos nossos que tratam de insônia, então, eles falam que já viram coisas absurdas com o uso dessas substâncias, né? E aí, assim, ó, tem uma pergunta aqui. Qual que é a maneira mais segura de tratar insônia e agitação noturna em pacientes com demência? E aí, eu acho que, assim, higiene do sono. Quer dizer, a gente tem que entender, né, que várias medidas comportamentais do tipo restringir o tempo de cama. Olha, quantos pacientes eu vejo assim, ele vai para a cama às 8, 4 da manhã ele acorda, quer sair, quer andar. Eu falo assim, mas das 8 às 4, nossa, ele está dormindo bem. Não, eu quero que ele acorde às 10. Né? Então, eu acho que assim, higiene do sono, restringir tempo de cama, entender que o idoso vai dormir menos, talvez ir para a cama mais tarde, manter um horário fixo de ir para a cama, de acordar. Luz de manhã. Então, eu gosto muito da fototerapia, né? Luz de manhã é uma coisa ótima para regular o ciclo sono-vigília. Evitar sonecas maiores que 30 a 50 minutos. Quer dizer, se a pessoa não dorme bem à noite, não durma de dia. Né? E porque eu acho que essas medidas de higiene do sono, elas sempre dão certo. Elas podem não resolver totalmente o problema, mas ajudam muito a solucionar. Tá? Às vezes, assim, olha, usar uma medicação para segurar a urina antes de dormir. Né? Um remédio desses que são mais seguros. A pessoa acorda menos para fazer xixi, dorme a noite toda. Então, várias medidas, né, que a gente tem que pensar podem ajudar. E aí, assim, inclusive para o sono, pensar no método DICA. Né, descrever, investigar, criar e avaliar. Né? Mas higiene do sono, com certeza, está na primeira linha do tratamento. Uma pergunta... Pergunta difícil para você, ó. Eu ia fazer essa. Não é o que você está pensando, é a última aí, ó. Como trata a psicose no paciente com doença de Parkinson? Certo. E aí? Como a gente não piora o quadro parkinsoniano do paciente? Essa pergunta, por que ela é complicada? Porque a gente tem um modelo de psicose, né? Então, qual que é o nosso modelo de psicose? Olha, o paciente tem um excesso de dopamina na via mesolímbica, tipo a esquizofrenia. Olha, vamos dar um remédio que reduz a dopamina? A psicose melhora. Agora, será que isso acontece no Parkinson? Será que na demência da doença de Parkinson tem excesso de dopamina na via mesolímbica? Acho que não. Muito provavelmente não, porque o paciente tem uma redução global da dopamina. Então, muito provavelmente, o mecanismo fisiopatológico é outro. E não é à toa que os remédios típicos que tratam psicose não têm o mesmo efeito e provocam muitos efeitos colaterais.
principalmente de piora motora, até com risco de complicações graves. Né? Então, a pessoa fica tão rígida que começa a ter alteração muscular, febre. Então, como tratar? O primeiro é tratar com um anticolinesterásico. Tá? Então, tratar a demência da doença de Parkinson. Fazer o tratamento usual. Existem algumas medicações que são melhor toleradas. Né? Entre elas, a clozapina, que ela é melhor tolerada no sentido motor. Mas ela não é muito bem tolerada em todos os outros sentidos. Né? A quetiapina, apesar de não ter evidência, a gente pode usar em doses baixas. E essa busca por novas medicações, tem um remédio novo que foi aprovado pelo FDA, que ele não tem ainda no Brasil, em que ele modula o receptor de serotonina 5-HT2A. Né? Ele é um agonista inverso, então ele é na prática um antagonista. E aí, é interessante, né? Drogas psicodélicas, tipo LSD, Santo Daime, são agonistas do 5-HT2A. Essa medicação é uma antagonista. Quer dizer, muito provavelmente, ela atua nos receptores corticais, que tem mais a ver com a fisiopatologia da doença, e não um aumento da dopamina na via mesolímbica. Então, olha como é difícil, né? Mesmo os modelos clássicos de tratamento dos sintomas comportamentais, eles não são iguais na doença psiquiátrica primária. Quer dizer, psicose no Parkinson não é igual a psicose da esquizofrenia. Não dá pra gente achar que vai tratar igual. Né? Eu sempre falo que o desafio farmacológico é tratar essas alterações do Parkinson e essas alterações nas demências por corpos de Levy. Então tem que ter um equilíbrio entre as medicações. Mas já engatando duas outras perguntas de medicações, perguntaram da própria quetiapina e depois perguntaram da trazodona. A quetiapina, como o Fábio estava falando, é um antipsicótico, é um remédio que em altas doses tem efeito antipsicótico, a gente usa em esquizofrenia e outras doenças. Em doses baixas, ela é uma medicação sedativa, pode ajudar bastante em agitações e no sono e nessa funcionalidade. A trazodona já é um antidepressivo, então, teoricamente, é uma medicação mais segura para as demências. A gente sabe que os neurolépticos, assim como a quetiapina, a gente tem que usar, mas é daquele tipo de medicação que a gente tem que reavaliar, porque a gente teve alguns estudos de pioras de quadros vasculares em pacientes que usavam em doses altas por mais tempo. E a trazodona não, é da classe dos antidepressivos, e eu tenho usado bastante, tem tido bastante efeito relativo na demência frontotemporal, mesmo na demência de Alzheimer para o sono. Eu, pessoalmente, tanto com a quetiapina como com a trazodona, em alguns momentos tenho dado preferência para as apresentações de ação prolongada das duas. A gente tem a quetiapina de ação prolongada, que é a XRO, que é a Extended Release Oral Dose, e tem a trazodona retard, que tem ação mais prolongada. E por que isso, eu penso? Porque você aproveita para tratar aquele horário do sono à noite, mas você mantém um efeito durante o dia para melhorar outros sintomas do paciente. Por exemplo, você já usa a trazodona para tratar uma depressão, ou você usa a quetiapina para tratar o dia. Se você usar uma quetiapina de ação rápida à noite, de uma certa maneira, em alguns pacientes, você está fazendo ele dormir, mas você está perdendo a oportunidade de, no mesmo remédio, controlar a agitação durante o dia. Eu acho que as duas são funcionais, mas eu tenho usado bastante as de ação prolongada. Não sei se você tem experiência que você usa também. Então, eu acho que assim, a gente tem que entender que a quetiapina, então, ela tem duas apresentações, né? Se você quer um efeito sundowning, ou a normal, né? Agora, para usar à noite, eu acho que é até melhor tolerado, né? A de ação, a XR, né? XRO. Né? Trazodona, eu vejo como um manutensor do sono, né? Então, aprofunda um pouco o sono. Não é tão bom indutor, mas é bom para manter. Né? Mas você pode usar doses maiores nessas ações prolongadas, e só para ficar claro, a quetiapina tem duas apresentações, a trazodona tem 3. Só que a gente no Brasil só tem a de ação rápida e a de ação média, que é a retard.
Na Europa e nos Estados Unidos existe a Contramind, que tem um efeito maior ainda e a dose é muito maior. E também era uma pergunta que sempre se fazia, não fizeram aqui hoje, mas há uns meses atrás, no ano passado, se eu não me engano, saiu numa revista, assim, numa revista leiga, que a trazodona era uma medicação para demência. Só que esse era um trabalho em animais. Eles pegaram e foram avaliar, até que numa grande quantidade de medicações, eu não lembro quanto era no total, mas eram mais de 1000, quais medicações agiam no receptor específico que eles não queriam ter alteração. E eles chegaram em 2 medicações e uma delas era a trazodona e teve resposta nesse trabalho em animais. Agora, disso falar que era uma medicação para demência é uma extrapolação muito grande. Talvez a gente possa falar que talvez ela não piore, porque ela não está agindo em lugares que piorem. Mas se ela vai servir para ajudar, a gente tem que esperar novas evidências. Né? Acho que já tem um estudo epidemiológico também, não perfeito, mas mostrando que não tem ação nenhuma, né? Eu acho que assim, a gente está vivendo uma febre de extrapolar efeito in vitro para efeito in vivo. Quer dizer, não vou nem criar polêmica aqui, mas não é a mesma coisa. Tá? Muita coisa funciona in vitro e não funciona in vivo. Vide que se o seu ratinho tiver Alzheimer, tem vários tratamentos que funcionam. Tá? Mas, infelizmente, todos os remédios para a doença de Alzheimer que prometiam modificar a história natural da doença falharam. Então, muito provavelmente mostrando assim, claramente que são efeitos totalmente diferentes, né? A gente tem menos de 5 minutos para acho que a gente cair, né? Em 1 hora que para tudo. Tem 55, agora tem 56 minutos já. Então talvez a gente possa... A última aqui, ó. Pode avisar que depois vai acabar caindo. Vai lá. Você quer fazer uma se vira nos 30? Hipersexualidade e desinibição na DFT. Essa às vezes é bastante difícil também, mas eu acho que começa já com essa avaliação de por que isso está acontecendo, como o Fábio tinha citado, e às vezes os usos desses neurolépticos, assim, nessas doses baixas, pode ajudar um pouco. Nesse caso, sim, talvez a droga menos indicada é a trazodona, que como todo mundo sabe, ela pode ter um efeito oposto, que quando você quer não tem, mas quando você não quer, aparece, né? Eu gosto altas doses de estalopram. Tem um efeito apatizante, né, de redução do libido. Às vezes, mas na DFT também é que nem apatia, né? Pegando um, tratando o outro e vendo, porque às vezes é difícil mesmo. Tem alterações importantes, para quem não sabe, com pioras mais graves ou mais rápidas, digamos, melhor do que a demência na doença de Alzheimer, em pacientes mais jovens. Então é bastante traumático para o indivíduo e para a família essa evolução, né? E até é estranho, por isso que eu gosto de citar no início que demência é uma síndrome, tem várias causas, porque algumas vezes eu já cheguei para a família e falei, olha, o seu pai tem uma demência frontotemporal variante comportamental. Ah, doutor, graças a Deus que não é Alzheimer. E não é bem assim, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas avaliações. Tem mais alguma pergunta aqui? A gente tem mais 2 minutos só. 2 minutos? Quer dar um fechamento final? Né? Fala aí, depois eu falo. Vai 1 minuto. Tá. Vou falar em 30 segundos. Ó. Tema muito difícil, tá? Então, é desafiador. Como eu faço? Penso em DICE, né? Penso na dica. Não resolveu, tento o remédio. Tá? Psicoeducação é fundamental. Entender a doença, você consegue entender, racionalizar e lidar melhor com as alterações de comportamento. Acho que ele resumiu bem nesse período. Eu acho que esse entendimento e saber o tipo de doença é extremamente importante. E uma pessoa citou no meio que ela entende que a mãe está doente, ou o pai, não sei bem quem foi a pergunta e eu deixei passar, mas que ela não consegue não controlar e saber isso. Então, essas psicoeducações, para eu entender melhor esse funcionamento, seria muito melhor para tudo isso. E sempre ter um acompanhamento tanto de uma equipe médica, como, quando possível, do máximo possível de profissionais não médicos da área da saúde. Aí isso a gente vai conseguir ter um funcionamento bem melhor
e com uso muito menor de medicações. Eu acho que a gente, depois de um início bastante trágico, né, digamos assim, da nossa live, mas também com nós dois juntos não podia ser diferente, duas negações nesse funcionamento, nessa coisa nova. Mas a gente está aprendendo, né? Mas a gente vai aos pouquinhos fazendo como tudo. Eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão bem rica e interessante. Isso é um tema que não tem fim nesse sentido, né? Tem muita coisa, muita colocação. Ainda mais que você falou de desafiador, o mais desafiador desse tema foi o jeito que a gente resolveu fazer e se colocou para fazer, eu acho, né? Porque a gente abriu para todo mundo, tendo os familiares, profissionais médicos e profissionais não médicos. E a gente tentou, de alguma maneira, cobrir todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido. E a gente está em contagem regressiva, mais 5 segundos eu acho que a gente vai cair. Então vou dar tchau para todo mundo.